Vamos lá. Ó, aqui é da página 142, certo? E ele pede para a gente responder essas questões aqui, tendo por base, né? Tendo por base a página 130. Então, a resposta você vai encontrar na página 130, certo? A primeira pergunta, qual é o tema do mapa? Né? E olhando lá na página 130, a gente vai ver que o tema do mapa, pessoal, será sobre a divisão da Grécia em várias regiões. Né? Lá na página 130 vai estar lá, divisão da Grécia em várias regiões. A gente percebe que existe uma divisão ali. E essa divisão, a pergunta da B, o que as cores aplicadas no mapa indicam? Essas cores, pessoal, elas estão indicando as regiões, né? As regiões Que aí. página é essa? Página, ó, essa atividade aqui da página 142, certo? Isso aqui é da atividade da aula passada, aqui está havendo uma correção, tá ok? Seguindo aqui, ó. O que as cores aplicadas no mapa indicam? No mapa, lá da página 130, mais uma vez afirmando aqui, da página 130. Essas cores, elas indicam as regiões da Grécia. Que regiões vão ser essas? Vai ser a região da Grécia continental, a região da Grécia insular e a região da Grécia asiática, ok? Então, o mapa vai estar indicando a divisão da Grécia, que vai se dividir nessas três etapas. Aqui a gente já tem a C. Como a geografia ajuda a explicar a história. A história da Grécia Antiga. Aí, primeiro, relevo montanhoso, né, ajudou bastante para a defesa do território e a formação das cidades-estado, um vasto litoral e o comércio, certo? Tá havendo barulho aí, né, pessoal? O que é oikos? Então vai ser uma grande casa liderada por um chefe, né? Como eu estava falando, esse chefe vai ser um homem, né? E parte dessa cultura, que é uma cultura machista, levou ao machismo nos dias atuais, né? É uma herança. Se ela é boa ou ruim, aí a gente tem que saber, né? B, que é uma cidade-estado, né? Dê o significado é dizer o que é uma cidade-estado. Então, a resposta da C aqui vai ser um espaço. Uma cidade é um espaço de coletividade, que é uma coletividade. Todos estão ali se movimentando, praticando comércio, conversando, né? E essa coletividade participa de festas, né? De cultos religiosos comuns, né? Por exemplo, a cidade de Fortaleza, existe o comércio, existe a escola, existe o posto de saúde, os bancos, né? As pessoas estão sempre ali em movimento. E existem as festas religiosas, não só uma festa religiosa, mas várias, né? De vários segmentos. Essa cidade-estado ela é formada por um território agrícola, um núcleo urbano e acrópole, né? E aí você consegue responder a questão, certo? Questão 3, aqui no canto esquerdo. Que razões levaram os antigos gregos a fundar colônias na orla do Mediterrâneo? Ora, a falta de terras férteis, a escravidão por dívida e a procura por ferros, né? Então, o que levou eles a fundar as suas cidades? O que é o Mediterrâneo? É o mar, pessoal, o mar Mediterrâneo, certo? O Mediterrâneo é chamado um mar ali que fica entre a Europa e a África e pega parte da Ásia. Então, falta de terras férteis, a escravidão e a procura por ferros, certo? A partir daí, eu não deu para eu colocar aqui a B, né? E a B, qual é a pergunta da B? Deixa eu ler aqui. Como eram os laços entre as colônias gregas e a cidade-mãe? A
cidades gregas que a gente está falando são as cidades-estados, né? Então, essas cidades-estados tinham governos próprios e independentes, né? Porém, elas mantinham laços comerciais, né? Cada cidade-estado tinha seu próprio deus, seus próprios deuses, suas próprias regras, sua própria economia, mas eles tinham laços comerciais. A cultura deles não se misturava, né? Tanto que vai haver uma diferença entre Atenas e Esparta, aí, certo? Questão 4. Questão 4 aqui vai falar sobre a reforma de Solon. Né? O que foi que a reforma de Solon fez? Isso aí vai estar tanto no texto aqui, quanto no livro. Alguém gostaria de ler esse pequeno texto ou não? Sim ou não? Não? Então, o silêncio de vocês foi um não, certo? A primeira pergunta em relação ao texto. Em que consistiu essa reforma? A reforma do qual ele está se referindo é a reforma aqui de Solon, certo? Solon efetivou uma reforma. Que reforma foi essa? Aí a gente tem aqui, né? Questão A, resposta da 4. Fim da escravidão por dívida. Então, Solon, ele declarou o fim da escravidão por dívida, dividiu os cidadãos atenienses através do critério de riqueza e não mais de nascimento. Né? Então, quem tinha mais riqueza tinha os privilégios, né? Tinha a sua cidadania plena. Quem não tinha riqueza ficaria excluído. Mudou muita coisa? Não mudou muita coisa não, né? Porque antes eram os bem-nascidos, agora é aqueles que têm riqueza. Os bem-nascidos já eram os ricos, então não mudou tanta coisa. Só a escravidão por dívida. B. A reforma de Solon admitiu os conflitos sociais na cidade de Atenas? Não, né? Não admitiu o que são os conflitos sociais, né? Dentro da cidade tem os interesses, grupos de pessoas que pensam diferente, né? Então, essa reforma não diminuiu esses grupos que tinham as suas diferenças, né? E atuavam aí na política de forma contrária. A terra continuou nas mãos de poucos, né? Vamos lá. A quinta questão, sobre a democracia ateniense, responda. Como era? Aí a democracia era direta, o que é que isso quer dizer? As pessoas votavam diretamente, né? Elas não precisavam de uma maquininha, como a gente faz hoje, para votar de forma indireta, certo? Ou, quer dizer, nossa votação é direta. Nós votamos diretamente naquela pessoa que ocorre. Porém, nós não elaboramos a lei. Quem elabora as leis são os deputados, vereadores, senadores, certo? Os cidadãos discutiam e votavam as medidas do governo. Então, todo mundo fazia parte da política ali. Todo mundo, menos as mulheres, os escravos e os estrangeiros, certo? B. Em que consistia o que é o ostracismo, né? Para resumir a pergunta. O que é o ostracismo? Expulsar da cidade por 10 anos qualquer pessoa que representasse uma ameaça à democracia. Então, toda pessoa que ameaçasse a democracia seria expulso da cidade. Isso se chamava ostracismo, tá ok? A partir daí, pessoal,